Bom dia a todos os presentes. Hoje estou gravando um vídeo para todas as pessoas que querem saber sobre o que é filosofia. Eu apresento a vocês aqui um livro chamado Raciocínios, a base das Escrituras, e tudo que tem aqui está na Bíblia. Então eu vou falar esse assunto sobre filosofia. Se vocês gostarem desse vídeo, depois não deixe de deixar o seu like, ou talvez você possa fazer até um comentário. Filosofia. A palavra filosofia vem de raízes gregas que significam amor da sabedoria. A filosofia, segundo o empregado aqui, o termo, não tem por base a aceitação da crença em Deus, mas procuram dar aos indivíduos uma concepção unificada do universo e procura fazer deles pensadores críticos na busca da verdade. Emprega principalmente meios especulativos e não a observação. Como pode qualquer de nós adquirir verdadeiro conhecimento e sabedoria? Eu vou repetir a pergunta. Como pode qualquer de nós adquirir verdadeiro conhecimento e sabedoria? No livro de Provérbios, na Bíblia, escrito pelo rei Salomão, e depois o Salmo de Davi 110:10, diz assim: o temor de Jeová é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Se o universo não fosse o produto de um Criador inteligente, mas de mera força cega e irracional, seria possível termos uma concepção unificada do universo? Será que do estudo de algo que em si é irracional resultaria o que quer que seja que se qualificasse como sabedoria? Os que tentam conceber o universo ou a própria vida, não levando em conta o desejo de Deus e seu propósito, enfrentam constante frustração, interpretam mal o que aprendem e fazem uso errado dos fatos que colhem. A desconsideração da crença em Deus destrói a chave do conhecimento exato e torna impossível uma linha de pensamento verdadeiramente coerente. Novamente aqui no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, no capítulo 2, no versículo 4 até o 7, diz: se persistires em procurar isso como a prata, e continuares a buscar isso como tesouros escondidos, neste caso entenderás o temor de Jeová e acharás o próprio conhecimento de Deus. Pois o próprio Jeová dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimentos e discernimento, e para os retos ele entesourará a sabedoria prática. Jeová provê a necessária ajuda por meio de sua palavra escrita e de sua organização visível. São também necessários um desejo sincero e esforço pessoal, incluindo o uso construtivo das próprias faculdades de raciocínio. Uma outra pergunta aqui.
É realístico esperar encontrar nessa fonte a verdade absoluta? Eu vou repetir a pergunta. É realístico esperar encontrar nessa fonte a verdade absoluta? 2 Timóteo 3,16 e João 17,17, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus disse ao seu Pai Celestial: a tua palavra é a verdade. Não há lógica em pensar que o Criador do universo haveria de ter pleno entendimento deste. Ele não revelou tudo na Bíblia a respeito do universo, mas o que ele fez, escrever ali, não é especulação, é a verdade. Declarou também na Bíblia qual o seu propósito para com a terra. Sua onipotência, sua superlativa sabedoria, sua impecável justiça e seu grande amor garantem que seus propósitos se cumprirá plenamente do melhor modo possível. Suas qualidades nos asseguram assim que a sua declaração quanto ao seu propósito é plenamente segura, é verdadeira. Qual é a origem das filosofias humanas? Vou repetir a pergunta. Qual é a origem das filosofias humanas? Procedem de pessoas que têm limitações. A Bíblia nos informa: não é do homem que anda a dirigir o seu passo. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 23, diz: a história testifica que a tentativa de não levar em conta essa limitação não produziu bons resultados. Certa vez, Jeová passou a responder a Jó de dentro do vendaval e a dizer: quem é este que está obscurecendo o conselho por meio de palavras, sem conhecimento? Por favor, cinge os teus lombos como um varão vigoroso e deixa-me perguntar-te, e faze-me saber, onde vieste a estar quando fundei a terra? Informa-me. Se deveras conheces a compreensão, Jó 38, do 1 ao 4. Os humanos têm por natureza limitações. Além disso, sua experiência na vida é relativamente breve e usualmente se restringe a uma só cultura ou a um só meio social. O conhecimento que possuem é, por conseguinte, limitado, e tudo está interligado a tal ponto que encontram constantemente aspectos que não haviam considerado adequadamente. Qualquer filosofia que criarem refletirão nessas limitações. São desenvolvidas por humanos imperfeitos. Todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Fala no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 23. Há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim posterior dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12 diz: em razão de tais imperfeições, as filosofias humanas a miúde refletem um egoísmo básico que conduz talvez a um prazer momentâneo, mas também a frustração e a muita infelicidade. São influenciadas por espíritos demoníacos
O mundo inteiro jaz no poder do iníquo. 1 João 5:19. O chamado diabo e Satanás está desencaminhando toda a terra habitada. Em Revelação 12:9, a Bíblia diz: Andastes outrora, segundo o sistema de coisas deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. As filosofias que encorajam as pessoas a desobedecer os requisitos sadios e justos de Deus refletem tal influência. Não é de admirar, conforme atesta a história, que a filosofia e os planos dos homens com frequências trouxeram aflição a grande segmento da humanidade. Uma outra pergunta aqui. Por que é o estudar os ensinamentos de Jesus Cristo, em vez de estudar as filosofias humanas, uma evidência de raciocínio fundamentado? Colossenses 1:15 até o versículo 17 diz assim: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas, e todas as outras coisas vieram a existir por causa dele. Sua relação íntima com Deus o habita a ajudar-nos a aprender a verdade a respeito de Deus. Além disso, sendo ele aquele por meio de que todas as outras coisas foram feitas, Jesus tem pleno conhecimento inteiro do universo criado. Nenhum filósofo humano pode oferecer quaisquer destas coisas. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 e o 20, escrito pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim: Deus achou bom que morasse nele, em Jesus Cristo, toda a plenitude, e por meio intermédio dele reconciliar novamente todas as outras coisas consigo mesmo, por fazer a paz por intermédio do sangue que ele derramou na estaca de tortura. Assim, Jesus Cristo é aquele por meio de quem Deus propôs levar toda a criação de toda a harmonia consigo mesmo. Deus confiou também a Jesus o governo sobre toda a terra, conforme demonstrado em Daniel 7, 13 e 14. Portanto, nossas perspectivas de vida para o futuro dependem de chegarmos a conhecê-los e de reagirmos favoravelmente à sua instrução. O livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Acautelai-vos também, haja alguém que nos leve embora como presa sua, por intermédio de filosofias e de vão engano, segundo a tradição de homens, segundo as coisas elementares do mundo e não segundo o Cristo. Que triste erro seria escolher tal enganos, filosofia humana, em preferência a adquirir verdadeira sabedoria como discípulos de Jesus Cristo, a segunda maior pessoa do universo depois do próprio Deus Jeová. Como considera Deus a sabedoria oferecida
pela filosofia humana? Vou repetir a pergunta. Como considera Deus a sabedoria oferecida pela filosofia humana? A Bíblia responde no livro de Colossenses, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, 25. Está escrito: farei perecer a sabedoria dos sábios e repelirei a inteligência dos intelectuais. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o polemista desse sistema de coisas? Não tornou Deus toda a sabedoria do mundo? Pois uma vez que na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, achou bom salvar os que creem por intermédio de tolice, segundo parece ser para o mundo do que se prega. Por que usa uma coisa tola de Deus segundo o ponto de vista do mundo? É mais sábio dos homens em uma coisa fraca de Deus. Talvez segundo o conceito do mundo é mais forte do que os homens. Tal conceito da parte de Deus certamente não é arbitrário nem ilógico. Ele forneceu na Bíblia o livro de maior